Boa tarde, pessoal. É com grande prazer que estamos aqui de novo nesse nosso projeto, Os Livros de Nossa Vida, um projeto onde escritores, professores e personalidades da vida cultural falam a respeito daqueles livros que foram fundamentais, aqueles livros que foram decisivos, aqueles livros que modificaram sua vida de uma forma intensa. E hoje temos o prazer. No ano passado, quando o programa era ao vivo ainda, eu tentei várias vezes, mas sempre dava uma coincidência que ela, naquele dia, tinha aulas, tinha tarefas, e não foi possível trazer. Esse ano, eu arrastei-a para dar uma aula que foi um sucesso, foi um êxito, uma linda introdução à Clarice Lispector. Estou me referindo, e acho que muitos de vocês conhecem, a professora de literatura, de teoria literária, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Instituto de Letras, que hoje é a nossa convidada do projeto, projeto esse promovido pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Porto Alegre, Marcivana Lima e Silva. Ela tem esse sobrenome grandioso, né? Ela, eu acho que é tataraneta do pacificador, do famoso Marechal Caxias, General Caxias, né? E é Lima e Silva, né? Isso tudo você chega e se apresenta assim e já a gente tem vontade de bater continência, né? Para a Então. Marcinha, que é uma querida, uma professora amada pelos alunos. Eu sou testemunha disso. Ela é uma professora, não que ela seja moleza lá nas suas provas, isso não, né? Ao contrário, é tipo a Regina Zilberman e Durona e tal. Mas ela é uma pessoa cativante, é uma pessoa que gosta do que faz, que se apaixona, a aula dela é apaixonante. Vocês viram, os que assistiram a sua palestra sobre a Clarice, viram, e daqui a pouco eu já até encomendei para o ano que vem um curso sobre a Helena Ferrante, né? Essa autora de grande êxito, de grande sucesso, né? Hoje, sucesso mundial. Boa noite, Marcinha, obrigado por ter aceito o convite. Boa E noite. vamos. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui conversando de novo contigo. Olha, uma honra mesmo, porque ontem eu até estava dizendo para minha filha: ah, meu Deus, que situação! Depois da Regina, eu que vou falar. Não, e ontem convenci para breve uma professora que eu também achava era um pouco tipo a Regina, assim, um pouco meio refratária à mídia, né? Que é a professora, minha professora querida, Maria da Glória Bordini. Minha Ah, orientadora de mestrado e doutorado. não, a Maria da Glória, eu conto coisas horríveis dela, eu digo coisas horríveis para ela, embora ela tenha sido minha professora querida, estimada, A culta, Glória vem sofisticada. quinta que vem? Não, a quinta que Ah, vem, o nosso nome também é um nome sensacional. É um cara com quem eu desenvolvi uma relação de amizade há muitos anos, porque o trouxe 3 vezes a Porto Alegre para estrear filmes seus. E é membro da Academia Brasileira de Letras, o Cacá Diegues, que tem uma uau! enorme formação literária. Uau! A gente ficava discutindo literatura. O pai dele, um dos grandes, Manuel Diegues, foi um dos grandes antropólogos brasileiros. E ele tem os filmes dele têm um vínculo com a literatura, né? O filme que ele estreou, Sim, Gangazumba, é baseado num livro que tem, aliás, o livro chama-se Memórias de Gangazumba ou Gangazumba do João Felício dos Santos. Não é um livro bom. O livro dele tinha 21 anos quando fez o seu primeiro filme. E ele é um ícone do cinema brasileiro e foi eleito quase com grande votação para a academia para substituir outro cineasta, porque há na academia ter um cineasta, mas tem que ser cineasta ligado à literatura, né? claro, sim. E vai ser um É a nossa papo. academia é o molde francês, né? Então tem essa Tem que ter o fulano, tem que ter o misto, jornalista, né, tem de que ter o intelectuais, militar, né? Tem que ter o jurista. jornalistas, É, enfim. a academia, assim, muita gente critica a academia, achando que a academia mede apenas a qualidade da obra literária. É mais complexo, né? As academias, É mais complexo, é o molde francês, elas têm. então, na verdade, deveria ser uma academia É, brasileira de letras e intelectualidade, alguma coisa assim, exatamente, não para é só de letras. pacificar as pessoas. Isso, exatamente. Né? As pessoas ficam brabas, né? O Rio Grande do É, Sul quase teve um levante, quando 3 vezes rejeitaram o Mário Quintana, né? Teve um é, levante gauchesco, né? sim, E, quase um cavalo para suíno, Belize 2. quase fomos amarrar o cavalo. Mas tu sabe, desde aqui eu acho que já contei,
o Scler me fez uma sacanagem, que ele fez o seguinte: eu não posso, na semana que vem, semana daqui a 15 dias, daqui a um mês, eu tenho que falar na academia sobre o Mário Quintana, e eu não vou poder ir e tal, tu podias ir para mim, tá, um mês, eu preparo. Realmente, pô, vou falar na academia, li todo o Mário Quintana, tudo que há, não tem muita coisa, inclusive, sobre ele, né? E Isso. é um escritor com pouca bibliografia a respeito. Cheguei lá e ele perguntei, mas quantas pessoas? Ele disse, uns 20 acadêmicos e umas 20 pessoas, em geral 40 pessoas. Só que a gauchada, sabe como é que é a gauchada, né, do Sim. Rio? Pegaram seus cavalos, seus chapéus, suas bombachas, suas esporas de 1930, né, dos avós. Teve uma que me disse, uma velhinha, assim, eu vim aqui porque meu avô foi revolucionário em 30. E quando eu cheguei, eu senti um clima de tensão. Mas eu estava tenso, mas eu achei, pô, eu vou falar para acadêmicos, é sempre uma tensão. Claro, claro. Quando eu entrei no auditório, ninguém me conhecia. Estava lá, para não falar que não estava, estava o professor Sérgio Nogueira, acho que estava o meu amigo Dionísio, tinha uns amigos lá, a Edla Van Steen, que era muito minha amiga, casada com o Sábato Magaldi, membro da academia. Mas a plateia urrou, era como, sei lá, um ídolo pop, né? Um Roberto Carlos entrando numa convenção de velhinhas, né? Urra, ninguém me conhecia, mas porque eu vinha vingar a honra ofendida dos gaúchos, né? Pois é. E foi muito legal, porque no final o presidente, o Marcos Alcioli, ele disse assim, bom, agora vamos fazer isso, a gente tem que fazer a meia-culpa. Eu falo, como presidente, uma meia-culpa. A academia tinha que ter aceito o Mário Quintana e compreendido que ele não entendia as regras da academia. Ele não telefonava para as Exatamente. pessoas, ele achava que Não, bastava a obra. Tá, já falei demais. ele mesmo dizia, se eu tiver de ficar tomando chá com acadêmico, eu É, nunca vou entrar. Ele mesmo é, dizia. é verdade. Bom, Márcia, Oi, eu, na verdade, até não sei exatamente. olha o nosso colega Luiz Carlos, ó, acabou de entrar, querido. Aparece, já entraram vários aqui. A Ieda Fumagalli, que foi minha Uhum. aluna querida, aluna, é professora de literatura no Sinodal, em São Leopoldo, adorada pelos alunos, A né? Ieda se formou comigo. É mesmo? Aham, se formou comigo. E se é a Ieda que eu estou pensando, ela se formou comigo. Ela é A Ieda, professora lá. Ela se formou a Ieda comigo. Fumagalli, é. Ela até pode confirmar, mas eu acho que ela se formou comigo. Uhum. A nossa turma de formandos foi bem bacana. Tinha o Cléo, professor do alemão, Sim, Cléo Altenhofen. o Altenhofen. Tinha a Sabrina Abreu, que Sim, agora já professora se hoje, aposentou. Sabrina. A Nete Baldi, a editora. Sim, a Ó, editora. a Ieda está dizendo, ó, sim, a gente se formou junto. Tinha Sim. a Nete Baldi, da editora Projeto, né? E tem muitas foram para fora, muita gente Uhum. lá da minha geração que se formou, foi assim, tá na Itália, no Canadá, nos Estados Uhum. Unidos. Foi uma geração que saiu muito, não só de Porto É, Alegre, como do Brasil. Mas foi é. uns formandos bem Uhum. bacanas. Aí eu ainda me lembro dela, claro. Sim. É bom. Márcia, eu até antes de começar pela pergunta, e eu me lembrei agora da Maria, estava me lembrando da Maria da Glória, né? Tu és uma das. Brincadeira, né? Uma das viúvas do Érico Veríssimo, embora a viúva maior, segundo a Regina Zilberman, é Maria da Glória Bordini, que se alguém ousar falar alguma frase não elogiosa ao Érico, ela é capaz de te dar uma bolsada, né? Porque ela ama tudo do Érico, né? E ela foi responsável pelo acervo do Érico, né? E eu tive a honra de iniciar com ela a organização do acervo em outubro de 82. Ela recém tinha Uhum, entrado na universidade, eu entrei em março de 82, aí eu era aluna dela, numa disciplina, eu acho que era estudos literários, que era diferente naquela época do que é hoje. E aí ela estava justamente montando o projeto para o acervo do Érico. E uhum, aí eu já me destacava como uma aluna que gostava de literatura, enfim, já conversava, já meio que puxava o saco, assim. uhum, E aí ela me convidou, e eu fui trabalhar uhum, com ela para montar o acervo. Eu e a Cristina uhum. Pérez, que está em São Paulo há muitos anos, fomos as primeiras bolsistas do acervo e montamos tudo, assim.
Foi um aprendizado total, assim, aprendizado de Érico, aprendizado de literatura, aprendizado de organização de acervos, né? Nossa, e aí ela, então, foi minha orientadora de iniciação científica, de mestrado e de doutorado. Eu trabalhei no mestrado com o senhor embaixador, a obra publicada, e o doutorado eu trabalhei com os manuscritos de incidente antártico. Isso mesmo, isso eu me lembro. E o meu trabalho foi o primeiro em crítica genética no Rio Grande do Sul. Assim, foi bem legal essa ideia. Explicando o que é crítica genética, né? Explicando aí para os nossos espectadores o que é crítica genética. Então, crítica genética é essa parte da crítica literária que trabalha com o nascedouro de uma obra. E não precisa ser só literária, porque existem arquivos em crítica genética, arquivos do Pascal, no interior da França, do Picasso. Picasso era um que fazia esboços desesperadamente, né? Então, o arquivo Picasso é lindíssimo. Tem o arquivo Degas, o Degas era um também que fazia estudos para as bailarininhas e tal. Na verdade, a crítica genética começou na literatura, mas hoje em dia não é só, assim, é qualquer coisa que deixe rastros de criação e que a gente possa, portanto, estabelecer o processo, né? Pode ser visto à luz da crítica genética. E aí eu trabalhei com isso, tentei pensar a gênese de incidente em Antares, porque eu percebia Foi muito legal, assim, porque eu comecei super jovem, imagina, no primeiro ano de faculdade, imagina, não tinha noção de nada, assim, né? Comecei a trabalhar, e aí, naturalmente, né, vinha a minha ideia de fazer carreira acadêmica. Terminei a graduação e fiz seleção para o mestrado na PUC, aí eu já fui direto para a PUC, para teoria literária, e trabalhei com o senhor embaixador, publicado. Mas eu sempre olhava para aqueles manuscritos, para aquela quantidade de esboço e cadernetas que o Érico deixou. Eu sempre dizia, tem que ser possível fazer alguma coisa com isso. E aí, eu conheci o professor Felipe Villemar, ele hoje é aposentado da USP, ele que trouxe a crítica genética para o Brasil, ele é belga de nascimento e fez sua carreira na USP. E ele veio dar uma palestra em Porto Alegre e a Glória me disse, olha, eu acho que esse cara te interessa, vai lá olhar a palestra. Aí eu fui assistir a palestra dele. E, no final, a palestra dele, na verdade, era sobre psicanálise e literatura, porque ele é da área da psicanálise. E aí, no final, fui conversar com ele e ele disse, olha, tem muita coisa para fazer. E aí, começou a me dar bibliografia, enfim, aí eu descobri o mundo dos arquivos. Dos arquivos eu já sabia, né? Mas esse mundo de explorar manuscrito, caderno de notas, a correspondência, diários, enfim. E aí tem alguma coisa muito espetacular, fora o conjunto, claro, mas tem alguma observação, tem alguma coisa que tenha te marcado nesse mergulho nos manuscritos do incidente Antares? Sim, eu tive muita sorte, entre aspas, né? Porque o Érico escreveu a primeira parte de Incidentes Antares nos Estados Unidos, na casa da Clarice. Então, na época em que o Érico morou nos Estados Unidos, né? Ele morou 2 vezes, e na segunda vez, foi quando eles ficaram mais tempo, a família toda, a Clarissa conseguiu conhecer o Dave e casaram. Então o Érico dizia que tinha a parte norte-americana da família, né? E ele e a dona Mafalda passavam um período lá e um período aqui em Porto Alegre. E ele escreveu, então, a primeira parte de Incidente em Antares lá nos Estados Unidos, e ele manteve um diário de criação. Olha que interessante, ele manteve um diário de criação para essa primeira parte. Na segunda parte, quando ele voltou para Porto Alegre, ele abandonou o diário, ele foi no processo de escritura, ele já tinha muito esboço, muita coisa, né? E aí ele escreve a segunda parte, que é o incidente em si, dos 7 mortos insepultos, assim, num jorro. E a parte inicial,
que quem lê o Incidente Antares deve ter percebido que há uma grande semelhança em relação ao Tempo e o Vento, porque ele conta a história de duas famílias que são antagonistas, né, antagônicas e que brigam, mas que naquele momento já estão pacificadas, inclusive se visitam, o patriarca e a matriarca se visitam, já estava tudo pacificado. E aí, ele tem algumas anotações muito interessantes desta parte, porque ele dizia assim, ele escrevia, aí no final do dia ele fazia um balanço, né? Ah, hoje produzi tanto, hoje escrevi tantas páginas e tal. Será que estou me repetindo? Ele mesmo tinha medo de talvez estar repetindo o Tempo e o Vento. Mas aí eu provo na minha tese que não, porque ele usa um outro tipo de narrador, ele usa outra abordagem da história, né? Muito diferente, né? Incidente Antares é uma obra muito crítica, muito... E olha, foi publicada em maio de 71, em pleno AI-5, e aí foi uma jogada de marketing do Henrique Bertazzo, na época, né, da Globo, que foi maravilhosa, porque havia a lei da censura prévia, mas o Érico e o Jorge Amado haviam assinado uma carta aberta dizendo que se tivessem de submeter seus originais à censura prévia, não publicariam mais. Então, as editoras, e na época já era o grande Érico, o grande Jorge Amado, então as editoras compravam isso, né? Era um respaldo. E eles, então, a editora publica Incidente Antares com uma sobrecapa vermelha. Eu guardei em branco. Num país totalitário, este romance jamais seria publicado. Então, é uma jogada muito interessante, porque o que um ditador menos quer é ser chamado de totalitário, né? Ele quer fazer de conta que é um democrata. Então, foi uma bela jogada e teve Nossa, Incidente Antares teve 3 reedições, na verdade, reimpressões, né? Que saíram iguaizinhas. Em um ano teve 3 reimpressões. Assim, Quantos mil exemplares naquele ano venderam? E depois continua vendendo, né? Os anos seguintes. Incidente Antares, eu acho que é o 3º livro mais vendido do Érico. Em primeiro lugar é o Continente, né? E em segundo lugar, não sei se tu sabe qual é o segundo lugar. É Olhares Lírios do Campo, exatamente. Isso é uma loucura, esse livro. É que é muito lindo, né? E em terceiro lugar, Incidente Antares. Sabe que eu li Olhares Lírios do Campo, eu tinha, acho que uns 13 anos, mais ou menos. Nem imaginava o que ia acontecer na minha vida naquele momento. Mas eu me apaixonei pela personagem da Olivia. Eu achava ela assim tão abnegada, que coisa maravilhosa, sabe? Aquela coisa bem esse livro realizada. Virou uma bíblia na época dos alunos de medicina, na época e posteriormente, até os anos 60, eu acho, porque tratava da medicina, tratava da socialização da medicina, tratava da função moral, da função ética do médico. Exatamente. Né? O livro ele traz uma discussão muito interessante, né, sobre esse médico clínico, digamos assim, mais asséptico, e o médico de família, que vai nas casas, enfim, que eu acho que foi algo que foi se perdendo na história da medicina no Brasil e foi retomado agora, né, a partir dos anos 2000, acho que 2003, 2004, alguma coisa assim, acho que isso foi começando a ser retomado, né, o médico de família. Mas eu me lembro disso, existe inclusive um trabalho da Elizabeth Torresini sobre isso. Sim, professora Elizabeth, de vez em quando ela nos assiste aqui. Ela faz uma discussão bem interessante sobre esse aspecto aí da medicina e tal. Mas eu me apaixonei pela Olivia, nossa, eu nem... Você chegasse a conhecê-lo pessoalmente, não? Chegasse a conhecer? Quando criança, na Feira do Livro, que a minha avó me levou, mas criança, era um senhor, um velhinho, porque ele, imagina, ele morreu em 75, na Feira do Livro,
deve ter sido em 71 ou 72, né, que eu fui com a minha avó. Então, assim, é aquele velhinho, o Érico, mas na minha cabeça eu não tinha a noção do que era. Ele tinha Eu dificuldades estava diante do do grande grande, né? Érico Veríssimo. Ele tinha dificuldades de sair à rua em Porto Alegre porque as pessoas o detinham. Eu nunca me esqueço no cinema Vogue, que só os velhinhos sabem onde fica, o cinema, depois virou Não, Cinema Um. Não, Cinema 1 estava não te Vogue. faço. Eu fui no cinema Então foi alguma matinê no domingo à tarde para trocar revistinhas. Eu fui. Ah, Na Independência ali, quase Isso, na na Santo Independência. Antônio. E eu vi, quando eu cheguei um pouquinho atrasado, quando tinha começado a sessão, ainda um filme ainda, passava aqui comerciais e trailer, e eu vi ele entrando com a dona Mafalda. E foi sentar perto da porta, tinha uma porta para aquela rua ali, que eu acho que é não sei se é Santo Antônio ou Garibaldi, ali do lateral, ali que saía uma porta de Eu acho saída. que é a Garibaldi, isso mesmo, porque é Né? a que sobe, né? E depois um dia eu soube que ele fazia isso, né, para evitar, não que ele gostava das pessoas, mas ele realmente não conseguia sair, ele ficava sufocado. E aí, quando estava terminando, e eu fiquei cuidando, porque ele ficou bem na minha frente, assim. Quando estava terminando o filme, ele e a dona Mafalda se dirigiram para começaram a sair para ver o final em pé, para ele poder se livrar, digamos, de uma recepção popular. Só que naquela noite talvez não tivesse lotado o cinema e não abriram a porta. E ficaram só os dois naquela porta e todo mundo começou a sair. De repente, alguém gritou no cinema: Olha o Érico! Ai, meu Deus. Imediatamente, digamos que tivesse 200 pessoas, 100 saíram como quase no atropel, né, Que horror. para pedir autógrafo, para abraçar, para falar. Ele tinha realmente foi uma figura ímpar, né, no Rio Grande do Sul. Uhum. E o senhor embaixador, tu podia. Eu acho um livro injustamente pouco lembrado, né, do Eu Érico. É um livro também muito acho, eu interessante. acho um livro muito interessante, olha, eu acho, e um livro muito corajoso, né? Porque Uhum. é um livro de 60, olha só, ele é um livro de 65 e recém tinha acontecido a Revolução Cubana. E o Érico faz uma discussão muito interessante ali Uhum. sobre ditaduras de esquerda ou de Liberdade, direita, né? não interessa, né? Uhum. Qualquer movimento Uhum. político, qualquer atitude política que cerceie a liberdade, ele criticava. Ele era um humanista acima Uhum. de tudo, né? A favor da liberdade. Uhum. Então eu acho um livro muito muito interessante por isso, porque ele tem Uhum. aquela primeira parte que é o carrossel diplomático que se passa todo em Washington e que Uhum. ele revela em minúcias aquela podridão, Uhum. aquele cinismo, né, do carrossel diplomático, e depois vão todos para El Sacramento, onde tinha acontecido o golpe de esquerda, e aí tem a segunda parte do livro nas montanhas. Tem uma parte que é dentro de um pequeno quartel e outra parte nas montanhas, né? Então tem umas coisas muito interessantes ali que na minha opinião, ainda são muito válidas. E ele diz certas coisas que eu acho que são muito atuais, assim. Isso, né, das Uhum. ditaduras em geral, ele condena ali de esquerda, de direita, não interessa. Eu acho que isso continua muito Uhum. atual para a gente pensar sempre sobre isso. E tem uma coisa muito interessante ali, que tem um intelectual, que é um professor que está exilado em Washington, é um professor que era perseguido, ele era um professor de esquerda, perseguido quando houve o golpe, e ele foi para Washington. Então, ele é um intelectual muito crítico, muito crítico. E ele acaba apanhando de todos os lados. Então, tem Uhum. um momento em que ele está numa super. Que é o Leonardo Gris, Ah. Gris, o Gris cinza, né? Uhum. Alguém que Uhum. está no meio, que não está posicionado nem à esquerda nem à direita, é um crítico das coisas. E lá pelas tantas, ele conversando com o Pablo Ortega, que é o que lá pelas tantas vira a personagem central Uhum.
do livro, ele diz, mas essa é a função de todo intelectual, ser um homem entre dois fogos. Então, eu acho tão interessante porque vira uma discussão muito atual nos dias de hoje, né? Com essa polarização que a gente tem política no Brasil, não só no Brasil, né? Fora também, mas na nossa realidade, em que alguns intelectuais são acusados de ser comunistas pela direita, né? E de serem conservadores ou até reacionários, né? Pela esquerda. E eu acho que toda vez que um intelectual está nessa posição, desse tipo de ataque, ele tinha de ficar feliz, ele tinha de pensar assim, estou fazendo a coisa certa. Porque o intelectual, ele é isso, é um homem entre dois fogos sempre, alguém que tem esse discernimento crítico, né? Então, toda vez que as pessoas dizem, eu sou chamado de comunista e ao mesmo tempo, eu disse assim, isso é um elogio. E o Érico já tinha dito isso lá no Senhor Embaixador. Então, eu também concordo contigo que eu gosto muito, adoro. Tanto que lá no memorial, que fica no CE Érico Veríssimo, eu sou a curadora de conteúdo do memorial Érico Veríssimo, que é a junção de dois acervos, né? O acervo do Mário Lima e do Flávio Loureiro Chaves. E o Flávio tinha os dois mapas, o mapa de Antares, que eu usei na minha tese, e o mapa de El Sacramento, o Érico tinha dado de presente para ele. E eu botei lá tá bem grande lá, a gente fez uma ampliação, assim, o mapa de El Sacramento, e eu recortei um pedacinho do romance, porque eu acho que tem que ter chamado a atenção, sim, e acho que é um romance muito atual. O Gilmar Taufer, que foi nosso aluno lá em Letras, aliás, aluno, estava perguntando exatamente sobre isso, sobre os desenhos, porque o Érico ele desenhava os seus cenários, né? Sim, desenhava. Ele se dizia um pintor frustrado, né? Ele adorava desenhar, ele desenhava personagens, ele desenhava a localização, né, da ação, das ações, não sempre, mas em grande parte das vezes, personagem sim, ele passava o tempo inteiro desenhando. Se a gente olhar a reedição comemorativa do Fantoches, que também os originais estão lá, a gente vê que ele, na edição comemorativa, é cheio de desenhinhos, autorretrato dele bem jovem, depois o autorretrato dele mais velho, porque ele faz essa brincadeira, né? De o Érico mais experiente conversar com o jovem Érico iniciante lá no seu primeiro livro, né? E é cheio de desenhinhos, ele adorava. Ele tinha uma autocrítica também, porque ele faz uma revisão naquela coleção, essa aqui, ele faz uma revisão, essa e outras, né? Ele faz uma revisão, deixa eu mostrar aqui, como é que eu mostro aqui? Tá aqui. Aqui a gente tem que pensar o contrário, né? Porque essa aqui é uma coleção que é muito bonita, muito agradável de ler, isso eu herdei da minha mãe. E ele faz análises dele e são implacáveis, às vezes até injustas com ele mesmo, né? Eu acho ele injusto, por exemplo, quando ele fala de saga. E ele, na verdade, eu acho que um pouco ele compra como algo do tipo assim, meia-culpa, pedindo desculpas, ele compra a crítica que, em geral, não gostou de Saga, criticou muito Saga. Na época, foi um romance muito mal recebido, e eu acho que em alguns momentos ele comprou isso, quando, na verdade, eu não acho Saga tão ruim, não. Eu acho que Saga tem uns momentos bem interessantes, assim. Ele sempre tem, mesmo os livros que talvez não sejam tão bons, ele tem momentos narrativos densos, né? Curioso, excitantes, pungentes, né? Por exemplo, Noite, que foi um livro muito mal recebido também, muito porque... mal. Esse foi meio quase unânime na época. Então, porque foi assim, o Continente 49, né? Na época saiu um volume apenas, Continente 49.
o Retrato 51. Então, e todo mundo sabia que ele estava escrevendo o terceiro volume da trilogia, e todo mundo esperava, portanto, que ele, em 2 anos, soltasse o Arquipélago, né? Mas não, ele solta em 54 noites. E é mal recebido, porque todo mundo estava, na verdade, na expectativa do Arquipélago, e ainda por cima, a noite é, de fato, um romance que tem um clima completamente diferente do restante do Érico, é uma coisa mais Albert Camus, né? Então, né, aquela coisa da noite errática, um homem desmemoriado, enfim, esse submundo de uma cidade portuária, foi muito mal recebido, inclusive assim por amigos que escreviam no jornal dizendo: ai, que pena, parece que o Érico escorregou dessa vez. O Herbert Caro, o grande tradutor alemão, aquele, sabe? Sim, um grande. Ele fez uma resenha crítica do Noite do Érico, dizendo: oh, que pena, meu grande amigo, o grande escritor escorregou neste romance, sabe? A crítica não gostou. Sabe que Noite só foi ser recuperado 40 anos depois, quando a Glória organizou um evento, né, em 94, para fazer o Noite reaparecer. E aí a gente chamou um monte de gente legal para falar sobre Noite, e aí Noite passou a ser revista, assim, um novo olhar. Eu acho que aí a recepção já estava mais pronta, né, para entender aquela perspectiva mais intimista e mais sombria, né? Mas, enfim, eu acho que tem alguns... O Érico tinha... Houve preconceito também contra ele. Sempre houve contra autores que vendem bem, né? Eu me lembro, quando entrei na Letras, havia professores lá, não de literatura brasileira, mas havia professores que expressavam, digamos assim, não digo desprezo, mas achavam o Érico irrelevante. Aquela coisa que é contador de histórias, não é nada além disso, é superficial. E havia E realmente eu acho que o livro que começou a mudar a perspectiva, e nacional, o Jorge Amado, que também merecia um pouco isso, porque o Jorge Amado tem grandes criações também, ao lado de eu algumas também obras muito concordo felizes. Mas eles não tiveram lá, como teve aqui o Flávio, depois a Maria da Glória, a Regina, tu e outras pessoas que escreveram sobre o Érico. O livro que saiu no começo dos 70, que o Flávio chamou assim a fina flor da crítica dos estudiosos brasileiros, né? Antônio Cândido, Otto Maria Carpo, Bose, né? Todo mundo para escrever elogiosamente. E aí é que eu acho que a crítica começou e o Érico começou a ser estudado, porque ele não era estudado nas faculdades de letras, que não eram muitas na época, mas não era estudado. Mas vamos deixar de falar do Érico, senão tu vai falar todo... Tu vai seguir falando sobre o Érico. Sim, se deixar. E aí depois a Maria da Glória vai ficar com ciúmes, vai querer falar mais ainda sobre o Érico. Deixa ela falar. Né? Ela conheceu o Érico, pessoal. A gente deixa brinca ela muito, falar né? mais do Érico. Ela não admite qualquer crítica ao Érico. Eu me divertia com ela, porque eu dizia, aquele livro, mas que livro horroroso do Érico, ela saía, ficava vermelha, né? Era provocação, era só provocação. Era só provocação. Como é que se deu a tua formação de leitora? Como é que tu aprendeste a gostar? Como? Tu tinha uma casa com condições favoráveis à leitura? Sim. Tu sabe que com esse teu convite eu fui fazer este movimento, né? Esse retrospecto de mim mesma e fui olhar. E sim, então, embora meu pai e minha mãe tenham estudado super pouco, meu pai, ele fez só até a 5ª série, naquela época, imagina, ele era o penúltimo filho de 9, então ele terminou a 5ª série e teve que trabalhar, né? O meu avô era carpinteiro do presídio,
Então, imagina, isso sustentava 9 filhos e a minha avó não trabalhava Caramba, fora, até porque não dá tempo, né? Com 9 filhos, claro, já tem 9 filhos trabalho de sobra dentro de casa. uhum, E o pai foi trabalhar cedo, mas o pai era um cara muito antenado, muito atento a essa coisa do estudo. E casou com a minha mãe, que também era uma pessoa atenta, e a mãe também, a mãe terminou, a mãe foi terminar o segundo grau naquele supletivo que havia, sim, sabe? A mãe foi uhum, estudar depois, quando eu já era adulta, a mãe foi fazer uhum, supletivo, porque a mãe só tinha terminado primeiro grau, ginásio, eu não uhum, sei como é que chamava uhum. na época, ginásio, não, É ginásio, chamava ginásio, aí ginásio, ela foi depois fazer o supletivo. uhum, Mas eles davam muito valor, muito valor. Assim, ó, uhum, embora a gente fosse bem classe média, assim, 3 filhos, o que precisasse para estudar era uhum, franqueado, livro, qualquer coisa. E eu sou do tempo de estudar em escola pública de uhum. qualidade. De Meu primeiro qualidade, grau aham, foi todo em escola pública. Professor Júlio Grau, que na época só tinha primeiro grau, hoje em dia tem segundo grau, lá na Zona Norte. Então, eu tive formação em escola pública. Aí eu fui olhar as minhas coisas. Eu tinha uma tia que era professora, ela era casada com um tio distante, assim, parente distante, mas que era uhum, muito amigo do meu pai. Trabalhavam juntos. E a minha tia era professora, e a tia e o tio custaram a ter filhos e meio que me adotaram, assim, sabe? Eu era uhum. bem a sobrinha querida. E aí eu fui olhar as minhas coisas, e olha Olha só, aí, que eu ganhei esse aquisição. pequeno príncipe da minha tia em 5 de outubro, que é o dia do meu aniversário, 71. Então eu estava me alfabetizando, e a Uhum. tia já me deu um livro, tipo assim, Poxa, que tem que presente ler, tá? inesquecível, hein? E tu sabe que eu tenho uma coleção de Pequeno Príncipe em várias línguas, inclusive em Portugal, que ele é o príncipezinho, né? Em Portugal não Uhum. é o Pequeno Em Príncipe, espanhol então eu tenho a também? edição portuguesa, que é o príncipezinho. Aí eu tenho em italiano, em alemão, em francês, em inglês. Eu tenho vários, eu Uhum. a acabei fazendo a coleção do Pequeno Príncipe, assim, né? E Uhum. claro que já li muitas vezes, já li para filho, enfim, né? É, o meu pai se deu conta que eu gostava, que eu estava me alfabetizando e gostava. Daí, olha só, eu até peguei para mostrar. E aí ele começou a fazer essa Ah, isso é uma coleção maravilha. colorida. Uhum. Lembra? Aí eu fui Isso é olhar, da Abril, né? Isso é da Abril. é da Abril Cultural, Clássicos Uhum. para a Juventude. Eram Uhum. todos os clássicos adaptados Adaptado. por Paulo Mendes Campos, Puxa. Marques Rebelo, Clarice Lispector. Uhum. Assim, ó, era só a Clarice, acho que faz uns 3 ou 4, Uhum. Cília Meirelles. Assim, então, Era eu a li creme de la creme. essa coleção era toda coloridinha. Eu tenho até hoje. Eu ando Uhum. com Ah, ela não, para lá não e para pode se cá e desfazer. eu não me desfaço dela, de jeito Uhum. nenhum. E qual E o te agradou mais desses aí? pai me deu, assim. E aí foi umas coisas muito interessantes. Quer ver? Por exemplo, eu li a Odisseia, Uhum. que é em forma de narrativa e só alguns episódios e tal. E aí Uhum. eu achei aquilo o máximo. Qual não foi minha surpresa quando eu cheguei na faculdade dei conta que a Odisseia era um negócio muito maior, escrito em versos, assim, mas que maravilha isso! É muito legal isso, assim, Uhum. essas leituras que tu Claro. revê. Eu amei Viagens de Gulliver, e por incrível que pareça, a que eu mais gostava nem era a do Lilliput, né, das Uhum. crianças pequenas. A que eu mais gostava era aquele que ele vai no lugar em que as pessoas não morrem. Você te Uhum. lembra? Que Uhum. ele encontra numa ilha as pessoas que não morrem Uhum. jamais. Uhum. Então, era Uhum. muito interessante, assim, porque aí as pessoas tinham ficado longas Uhum. e muito sábias. Uhum. E aquilo me chamava atenção, assim, nossa, Que não também morrer jamais. lida com a Será morte que é que nós bom? não, com criança, não conseguimos compreender inteiramente, né? Não, imagina, eu tinha 10, 11, 12 anos e pensava, nossa, Uhum. não morrer jamais.
Imagina, minha mãe tinha 30 anos e eu achava minha mãe Uhum. velha. Eu disse, nossa, não morrer jamais, né? E outro que eu gostei muito dessa coleção e que depois eu fui procurar para ler foram Os Três Mosqueteiros, Ah, que eu clássico. adorei aquela coisa capa-espada, não sei o quê, gostei Aham. muito daquilo. E foi, então, isso que é interessante desse tipo de coleção, Uhum. que ela coloca a gente em contato com esses grandes Uhum. clássicos, e já é a porta de entrada, né? Claro, Claro, claro. numa linguagem bem facilitada, no caso dos Uhum. livros mais longos, é tudo, né, Claro, um pouco resumido, né? condensado, enfim, Uhum. mas eu eu até hoje, assim, eu tenho um carinho enorme, Uhum. assim, eu carrego É. comigo, fiz meus filhos lerem, coitadinhos, Uhum. tem que ler, ao menos alguns, né, É. alguns, não precisa ler tudo, porque são 40, né, Ah, são daí 40. nessas, são É, 40, é. são 40 volumes, e o pai me deu todos, Uhum. e aí o pai percebeu que eu gostava de ler, aí ele Uhum. começou a fazer coleções para mim, Ah, aí que eu legal. ganhei Que pai, hein? Que essa paizão. coleção, Ah, 50 também volumes. da Eu Abril. mantenho os 50 volumes, até hoje eu tenho. Esse eu Uhum. li tudo. Inclusive, Ah. assim, umas coisas do tipo, eu li O Vermelho Negro, eu tinha Hum. uns 14 anos, eu acho. Daí eu pensava assim, ai, mas esse homem é tão esquisito, como é que eu me apaixonei por ele? Assim, eu não entendi, Pelo entende? Julien Sorrel ou pelo Stendhal? Pelo O Julien Sorrel. Juliette Sorrell, eu Aham. me apaixonei por esse canalha, como é que pode, É. sabe? Eu já É porque ele tinha tem uma algo, certa. né? Aquela Quando ambição eu dele cheguei tem na alguma coisa humana, né? E subversiva ao mesmo tempo, né? Em relação à época. Exato. Daí, quando eu cheguei na faculdade, para alguma disciplina, eu tive de reler o Vermelho e Uhum. Negro. Aí eu me dei conta por que eu tinha me apaixonado por ele, Claro. porque o narrador fica, né? É, Ele passa é. uma canalice e o narrador vem, não, mas olha, Uhum. coitadinho, olha, ele comeu um pão que tinha caído na sarjeta, ele Uhum. tirou a areia do pão e comeu, olha, coitadinho, como ele sofreu. Uhum. Então, o narrador passa sempre justificando as canalices do Julian Sorrell. Deve ser, ah, tá entendido, ok, tá bem, Uhum. tá? Eu É o, simplesmente fui é- uma bela leitora que não, embarcou, não, e que né? presente do pai. Muitas, isso E acontece, né? Isso acontece, legal. Ai, o E que que é isso aí? depois o É, pai me deu essa coleção também. Também são 50 hum, volumes. Não, essa aqui são uhum. 30 volumes. Esses são os clássicos da literatura universal e Ah, e esses esse são os clássicos da brasileiros? nossa literatura. Uhum, Tá, então uhum, tem Helena Alienista, tem, uhum. uh, tem Cortiço, Os né? Sertões, tem, Uhum, enfim, todos esses clássicos estão lá, né? Então, eu acabei crescendo no meio de um monte de livro. E, além disso, eu estava me lembrando que eu tinha uma amiga, eu sou amiga dela até hoje, a uhum, Viviane. A Viviane foi para a área da advocacia, advogada. E nós duas éramos grandes leitoras e nós nos associamos. A gente morava bem pertinho da uhum, Igreja São João. Ao lado da casa paroquial, assim, na Igreja de São João, tinha uma biblioteca do Sesc. E nós nos associamos na biblioteca do Sesc, e aí a gente escolhia uma prateleira. Então, vamos ler essa prateleira. Então, a gente lia, assim, a prateleira que tinha toda a Agatha Christie. Aí a gente ia lá e lia toda a Agatha Christie. Agora, vamos ler a prateleira que tem... A gente ia lá e lia, uhum, sabe? Sei lá, aqueles Harold Robbins, sabe? uhum. A gente lia toda a prateleira. Então, a gente Harold era Robbins, legal porque a puxa, gente... esse Te aí tu lembra, Harold tirasse lá do fundo do baú, o Robbins. Harold Robbins, eu li, eu não tinha os livros, a gente lia dessa biblioteca, Uhum, e então eu me lembro que eu e a Vivi líamos, e era legal porque a gente fazia essa parceria, nós duas líamos e a gente conversava sobre isso, né? uhum, uhum, E aí foi assim, eu era uma grande leitora, eu lia muito na faculdade, no colégio, acabei ficando amiga sempre dos professores, uhum, de língua portuguesa, né? Porque é junto. uhum, E aí é muito legal porque os professores começam a indicar mais leituras, enfim, prestar livro e tal. uhum, E aí, no segundo grau,
eu fiquei muito amiga de uma professora, Maria de Lourdes Meneghetti. Eu não sei se você já ouviu falar nela. Sim, mas conheci, querida, Ela era, inclusive, né? atriz. Entusiasta. E essa atriz, ótima Ela era atriz. atriz amadora. E eu me apaixonei por ela. E eu ia no teatro para vê-la. Ela fazia algumas peças como atriz amadora. Sábados à tarde, ela às vezes eles faziam ensaios, ela me convidava. Eu imagino uma pirralha ia lá ver os ensaios lá no Teatro de Câmara, lá no Uhum. centro, ver os ensaios das peças. Então, a Maria de Lourdes, para mim, foi uma coisa, assim, porque, por exemplo, ela deu para eu ler Ferreira Goulart. Assim, Uhum. Ferreira Goulart, Jogou. eu disse, que isso? Quem sabe aquelas coisas assim? Uhum. Eu me Mas lembro, era o poema ela era sujo, não? apaixonada pelo Ferreira Goulart e ela, não, tu tem que ler. E aí, Te deu o e poema assim, sujo? sim, poema sujo. Isso é 1900 se eu entrei na URGS em 82, isso é 80, 81. Uhum. Puxa. E a recém tinha saído, Uhum. a recém tinha aberto, né? E ela, então aí ela me dava. Eu mais ou menos entendia, mas eu lia, entende? Vamos Uhum. lá, vou ler. E aí ela me dizia as coisas e eu ficava, então eu tenho que reler, porque eu tenho que Uhum. ver isso que ela disse que Uhum. está lá dentro, né? Essa coisa Uhum. de tu aguçar a tua percepção a partir da percepção do outro. E ela era Uhum. uma professora de literatura maravilhosa. E eu pensava assim, eu vou ser professora de literatura e eu quero ser que nem ela. Muito legal. Tu sabe que muitos anos depois eu me encontrei com ela na fila de um cinema. E fui Uhum. falar com ela, porque eu reconheci de cara, ela não tinha mudado quase nada, e é óbvio que eu tinha mudado. Aí eu fui, tudo bom? Ela se lembrou de mim, a coisa mais Uhum. querida, a gente conversou, e eu já era professora na URGS, Uhum. aí eu disse para ela, sou professora de letras e a responsabilidade também é tua. E ela ficou toda emocionada e tal. Uhum. Foi muito legal. Acho que ela não vive mais, né? Porque ela, Eu eu não acho que sei, eu não tenho. Há eu muitos acho anos que não ela a não vive. vejo, talvez Eu, não. eu acho que eu fiquei sabendo que ela morreu há um tempo atrás, assim, ela morreu bem velha, Uhum. Uhum. mas é uma lembrança muito É, vívida que eu a tenho, assim, gente das tem aulas dela, ela, professores, né? É. ela dando aula de Uhum. Semana de Arte Moderna. Eu só pensava assim, eu queria ir, professora, eu disse, e ela, não, foi uma vez só, eu disse, mas eu queria, era tão vívida a Uhum. narrativa dela sobre a Semana de Arte Uhum. Moderna, que parecia que acontecia todos os anos, assim, então Uhum. eu dava Uhum. vontade de ir, né? É. Então foi Essa. assim, na verdade, eu tive muito apoio em casa, muita Uhum. assim, essa sensibilidade, né, de ganhar toda Uhum. essa coleção que me acompanha até hoje. Eu não largo de jeito nenhum Não pode. A gente tem que ficar com nenhuma esses das livros, três né? coleções inteirinhas, assim, É, intactas. é. E aí o caminho vai se trilhando ao mesmo É. tempo e a gente vai fazendo as Sabe que coisas acontecerem, né? essa história que tu contaste, tem entrado uma porção de gente tem entrado aqui, a Janaína diz que beleza esses livros, Janaína, nossa querida Janaína lá da PUC, Ai, querida, né? O beijo. Ricardo Bins, que era um professor de Nápoles, professor em Santa Maria, eu não sei se está dando aula agora na PUC, dizendo que os amigos, como os amigos. E eu sempre falo aqui, eu acho que me perdoem os que são habituês desse projeto, porque eu já acho que falei umas 42 vezes, mas velhinho se repete, né? Começa a se tornar obsessivamente repetitivo. Mas tem uma pesquisa mostrando que, em geral, o leitor, há dois tipos de leitor: aquele que toma o livro em solidão e permanece, é como Julia Sorrel do Vermelho e Negro, né? Uma trajetória solitária, né? Sim. E até uma pesquisa nos Estados Unidos aponta que geralmente escritores são desse grupo que, no fundo, o livro é uma proteção contra as maldades do mundo. Em geral, estão em situação de desvalia, de desconforto, de desamparo, de agressão. E tem o outro, mas que a maioria dos leitores, os grandes leitores, são aqueles que têm amigos, amigas, e aí troca, como tinha aquela tua amiga, de trocar livro, de emprestar livro, de comentar. Porque a pior coisa é você ter um livro, ler, achar magnífico, e aí, né, Sozinho, sozinho, né? A exatamente. gente tem que contar para alguém, a gente tem Tem que fazer alguém ler esses tem, livros, é. né? Então, E isso é legal.
Eu sempre gostei de ler em voz alta e poesia. Uhum, Eu adoro ler poesia em voz alta. Eu fico lendo, assim, adoro, adoro. uhum, E eu gostava dessa coisa de ficar lendo. E eu e uhum, a Vivi, a gente lia uhum. uma. Olha que legal isso aqui, ó, tal, e uma lia para outra. Eu e a Vivi. E é bonito porque a gente tem amizade até hoje. A gente se conhece Uhum, desde 7 anos. E uhum. a gente Isso, essas fica até amizades que hoje. É a minha vêm amiga mais juntos, né? antiga. É. E vocês liam algum desses livros que moças, além do, já leste Poema Sujo, que não seria naquele contexto mais conservador, leram livros, digamos assim, Eu que li feririam Cassandra Rios. Cassandra Rios, Cassandra Rios, eu Marcivana? lia. Eu e a Vivi. O que, que a gente Puxa, fazia? A gente ia, Vive! Eu não eu te e a Vivi. conheço, mas vocês eram muito ousadas, né? Então, assim, a gente não podia tirar e abrir que a gente estava lendo aquilo ali. Porque, Uhum, assim, ó, o meu pai e minha mãe, eles não tinham consciência, por exemplo, que eu estava lendo o Alienista e o que isso significava e tal. uhum, Então, eles uhum, deixavam eu ler. Não, eles deixavam eu uhum. ler. Mas Cassandra Rios era demais, né? Era Então, o que a demais. gente fazia? A gente retirava a Cassandra Rios da. Ah, a irmã de uma colega nossa que era mais velha, retirava Hum, para nós na biblioteca, porque nós éramos menores, a gente não podia retirar na biblioteca mas que Cassandra Rios, tá? coisa, Não né? podia. Então, uma amiga Uhum, que tinha uma irmã mais velha, provavelmente maior, eu já nem me lembro o uhum. detalhe, mas eu me lembro que era a irmã de uma amiga nossa, retirava o livro para nós e nós líamos. E sabe o que a gente fazia? A gente encapava o livro enquanto estava lendo. Mas que Olha que espertinhas, hein? esperta. Nós É, encapávamos os mas livros. encapavam com papel assim Nós comum? pegava papel. Lembra daquela época que a gente encapava caderno? Sim, encapava. A gente Eu lembro que a obrigatoriamente tinha gente que encapava encapar. caderno porque as capas eram todas iguais. Hoje em dia Uhum, que tem essa uhum. coisa de capas diferentes. E Hoje em capa dia já dura, faz né? Que tempo, não né? dá nem para encapar. Mas as capas eram todas iguais. Então a gente encapava caderno. Daí a gente encapava os livros da Cassandra Rios e lia. Então, assim, era Cassandra, vamos ler Cassandra Rios. Um frenesi. Era um frenesi, porque, É. inclusive, é muito interessante, porque é óbvio que tinha uns troços que a gente lia que a gente não fazia ideia do que estava lendo, né? Era umas gurias de 14, 15 anos, sabe? Sim, bobocas. 14, 15 anos, quando, lá na década de 70, a gente comia areia, Uhum. né? Gente, Claro, não claro. é que nem 14, 15 anos hoje, né? A Uhum. gente era umas boblacas. E aí a gente lia, né? Sei lá, com 13, 14 anos. A gente não entendia a metade do que estava lendo, mas, Cassandra Rios e Sim, tal. sim, aham. E aí era muito legal, porque a gente, então, assim, tinha que ler, e aí quando terminava de ler, aí para emprestar para outra, então, era sempre encapado, e aí assim, né, levava 3 livros e o da Cassandra Rios encapado no meio. Então, vim te trazer os livros, Mas sabe? sabe quem é que entrou? Olha quem é que entrou há pouco aqui dizendo que também lia Cassandra Rios. A nossa vice-reitora, Jane Tutiquian. Jane, querida, E beijo, Jane, eu estou eterna chocado aqui, né? vice-reitora. Não, não, Com não, essas para mim é garotas, né? eterna vice-reitora. Eterna Espertas, vice-reitora. né? Que liam Cassandra Rios. E É. aquela linguagem brega da Cassandra Rios para definir os Isso! sexuais, Não, aquilo era uma maravilha. e eu me lembro que tinha umas narrativas que eram umas relações meio sádicas. Uhum, Tinha uns uhum. caras assim que adoravam Perversas, fazer né? as mulheres sentir dor, e aí a gente Uhum. conversava, mas por que sente dor? Sabe, a gente não entendia. Muito legal. Inclusive, quando saiu agora os 50 tons de cinza, sabe que eu nem li 50 tons de cinza, Uhum. porque eu pensei assim, depois de ler Cassandra Rios, Não, nada mais importa. 50 Tudo já tons está de ali, né? cinza, Tudo já está ali, eu não né? li, eu nem acabei não lendo 50 tons de É. cinza, mas eu li Cassandra Rios super cedo, eu era menor, tanto que eu não Uhum, podia nem retirar da biblioteca. uhum, uhum. Aí, Mas isso valia também para rapazes, pelo menos na minha época, né? Nós não, eu lia com os amigos, mas também ele encapava os livros ou tirava a é, capa. uhum, O livro do Lawrence, que esse é um livro sério, O Amante de Lady Chatterley, dificilmente era encontrado em livrarias. A gente comprava via revistas.
Então, tinha lá uma revista, tinha lá, olha aqui, o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, né? Aham. Era um tempo que as palavras chocavam, né? Mas isso acho que Exatamente. acabou, né? A Cassandra Reeves ninguém mais lê, acho. E acho que tem mais uma coisa, Sérgio, não é só esse o lance das palavras que chocam. Como Uhum. a gente tinha um mundo muito menos icônico, assim, com Sim. muito menos imagem, a gente tinha Uhum. um mundo com uma restrição muito grande de Uhum. imagens, né? Então, toda vez que a gente lia, a gente tinha que ter, de fato, um poder imagético. A gente Uhum. lia Uhum. Uhum. para imaginar, a gente Uhum. lia para viver outras vidas, para sentir outras coisas, para Uhum. perceber outros mundos de fato, assim, porque era, Uhum. nossa, É. né, era muito menos. Não preciso dizer que é Uhum. pré-internet, pré essas coisas todas, né? Então, Uhum. a palavra tinha essa força porque a gente era obrigado a imaginar mesmo. Então, Uhum. aqui, eu nunca me esqueço que tinha um dos caras lá da Cassandra Rios que ele adorava enfiar agulha nas mulheres. E aí Hum. eu ficava imaginando aquilo. Ele, no meio do ato, enfiando uma agulha Uhum. nas mulheres. Daí eu Uhum. pensava assim, nossa, que louco isso, Uhum. né? Então, tu imaginar um negócio desses, assim, é Uhum. muito, Uhum. é muito potente. Uhum. Acho que talvez essa enxurrada de imagens que a gente tem hoje no mundo, eu acho que essa enxurrada acaba por saturar um pouco Uhum. essa capacidade imaginativa, né? Mutilar, né? Fazer uma É, mutilação exatamente. dos voos imaginativos, Exato. né? Já está tudo tão assim. Uhum. Por que Uhum. eu vou ler Dostoiévski, né? Uhum. Uhum. O que abre é os Irmãos Karamazov, essa coleção Uhum. vermelha. Uhum. Eu ficava imaginando aquela coisa, aquele monte de neve, aquela gente Uhum. naquela. Hoje não precisa imaginar tudo É, isso, né? Tu vai é, lá e bota neve na Rússia. não 350 é, imagens isso. de neve na É. Rússia, por dentro, por fora, por baixo, O por que cima, também né? me parece, essa tua ótima análise, me explica um pouco por que leitores jovens têm hoje dificuldades com livros, por exemplo, com Vermelho e Negro, que é um livro de 400, quase 500 páginas, né? Porque exige uma calma, exige uma lentidão, você precisa, né? Estão ali os pormenores que você tem que prestar atenção, né? Esse fixar o olhar por um tempo longo era um apanágio do nosso, porque a gente imaginava, né? A gente ficava viajando, né? Nos Eu, livros, né? eu acho que tem uma outra coisa, que a leitura, ela precisa de fato ser sequencial, né? Eu vou lendo Uhum, uma uhum, palavra atrás da outra, e é isso que vai criando o mundo, uhum, as sensações, enfim. E hoje o mundo, ele é muito simultâneo. Então, uhum, ao mesmo tempo que tu tá vendo uma imagem aqui, tá vendo ali, uhum. e essa simultaneidade, ela é muito dispersiva. E Muito a leitura, ela dispersiva. Aham, requer muita paciência, muita atenção, porque tu, de fato, tem que ler uma uhum, palavra depois da outra. É assim que claro. funciona. Aham, E aí, eu tenho a sensação que isto acho que pode ser também um fator, porque essa dispersividade do mundo de uhum, hoje acaba. O foco, ele tem que ser muito. O foco, quando tu tá lendo, ele tem de ser muito foco, né? Tu tem de estar uhum, focado naquilo que está lendo para decodificar uma palavra atrás da outra e ver o uhum, que tudo aquilo em conjunto, afinal de contas, significa. E aí essa turma que hoje que está, né, nessa loucura de 350 coisas ao mesmo tempo, uhum, acho que tem menos paciência. O foco é muito dispersivo, uhum, não tem foco, né? Eles são muito dispersivos. uhum. Acho que talvez também possa ser algo a, a justificar, né? Porque que se lê Ah, menos, ah. né? Aqui entrou uma querida minha amiga lá de Taquara, a Lison Brodbeck, e ela contando que o Amante de Lady Chatter era lido no Colégio das Irmãs. O Colégio das Irmãs em Taquara, no nosso tempo, era assim, eu não estudei lá, mas era uma rigidez de freiras, assim, muito rígidas, muito moralistas, né?
E essas gurias do Colégio Santa Terezinha, com aquele uniforme bonitinho, ficavam lendo Amante de Lady Chatterley. Eu estou chocado, hoje eu que estou chocado. Né? Eu vou dar uma tipo da irmã Friedegardes. Olha o nome da irmã que chefiava, que era diretora do colégio. Friedegardes. Tá, mas Alemã, claro. sabe o que eu suspeito, às vezes, que alguns professores que indicam certas leituras não leram antes? Quando vê, já indicou, quando vê, o pessoal já leu, é pior chamar atenção, deixa assim. Não sei, não sei. Vai ver que ela não leu antes. Eu fiz uma Como vez As uma Ligações indicação. Perigosas, por exemplo, que está nessa coleção vermelha. As Ligações Perigosas, né? Chaudelot de Laclos. Eu li, sei lá, com 14, 15 anos, sei lá, porque a cabeça, eu ganhava e lia, vinha, comprava em banca de revista, era um por mês. Então eu lia um por mês. Isso foi sensacional, essa coleção, né? Foi um fenômeno. Coleção. Você sabe que vendeu centenas de milhares de exemplares. Casualmente, eu estava aqui porque eu gosto de umas imagens, eu estava precisando de umas imagens. Eles depois, para quem comprava, se tu colecionava os fascículos, eles te encapavam. Tinha aqui os imortais. Aqui, ó. Olha que bonito. Eu tenho aqui, ó. Ó, estamos aqui, né? Tentei te derrubar. Cada volume vinha com uma pequena separata com a história do escritor, contexto histórico e uma análise assim mais ampla da obra. E aí, no final, tu pegava todos aqueles, ia lá e eles encadernavam. Encadernavam. Eu tenho como isso aqui, era legal isso, né? Eu tenho eu adoro essas coleções. Eu sou tão exibida. Na Argentina, que antes do Brasil tinha uma, mas aí até hoje eu tenho encadernada, é fantástica, porque você não é uma quantidade de volumes, mas eu não comprava os volumes, eu comprava só os fascículos, porque eram caros os volumes. Sim. Os fascículos escritos assim pelos grandes estudiosos, os grandes historiadores literários da Argentina, que eles têm as pencas. Até hoje eu uso aquilo para dar aula, pela qualidade dos textos, né? E esses aqui não eram tão profundos, mas são interessantes, né? São interessantes porque eles tentavam, quando eles traziam o contexto histórico da obra, eles tentavam botar junto artes plásticas, música. Então, é muito interessante, assim, porque lá pelas Santas eu vou atrás para ver quais os autores, quais os artistas plásticos são contemporâneos de algum autor. Claro, nesse aspecto porque, em geral, é bem legal. Eles botam contemporâneos, boas fotos nesse aspecto também, isso aqui é bom. Papel couché, né? É muito legal. Mas agora, Marcivana, tu me distraíste com a Cassandra Rios, né? Com esse conhecimento, até agulhas na pele, tu lembravas? Tu lembrou dessa narrativa? Quando eu quero uma coisa engraçada para ler lá no sarau, eu pego a Cassandra Rios, escolho porque tem uns trechos. Ela tem uma pegada de narradora boa, é curioso. Só que ela é muito kitsch, né? Ela é muito cafona. Mas o pessoal ri. Mas porque já está passando, nós ficamos conversando, vamos conversar mais um tempo, e eu tenho que agora perguntar rapidamente para ti. Vamos sair da tua juventude, vamos cair direto na tua fase adulta. Vamos falar assim, eu queria saber assim, tem algum clássico que tu te aborreceu, que tu não levaste até o fim, ou levaste com muito sacrifício, bocejando até o final? Finnegan's Wake. Mas tu chegasse ao final? Não. Não? Eu tenho o nosso amigo Agnaldo Severino, desculpa, Severino, lá em Santa Maria, que ele é um joiciano fanático. Não, o Finnegan's Wake não dá. Porque eu li os Dublinenses, me apaixonei. É lindo. Eu li os Dublinenses e pensei, meu Deus, que homem maravilhoso e tal. Aí eu fui para o Retrato do Artista Quando Jovem. Bem bom. Aí eu disse, vou para Ulisses. Aí já foi diferente, assim. Mas eu consegui terminar. E achei que valeu a pena terminar por causa do final. Aquele monólogo final é lindíssimo, vale a pena. Quando eu cheguei no Finnegan's Wake, eu disse, não. Porque aí eu já estava no doutorado, aí eu já dava aula, eu tinha o doutorado para fazer,
Aí eu pensei, não dá tempo. Não dá, eu tenho que usar o meu tempo bem direitinho. Ele E a gasou gente que eu não sempre tem fui. tantos outros clássicos que a gente não leu na vida, né? Porque a Tem gente às vezes tanta nem coisa que eu tinha desconfia, que né? ler. Porque o cânone se modifica e aparecem nomes que a gente não conhecia e tudo. E algum desses clássico não. Teve assim aquele livro, o Benjamin, eu adoro uma página que ele tem, um estudo curto, um ensaio curto sobre Dostoiévski, em que ele diz o seguinte: os grandes autores lhe causam um grande impacto. Mas o Dostoiévski não é um impacto, é uma espécie assim de suspensão do mundo. É como se você ficasse num estado, após leitura, um estado de transe, né? Que custasse voltar para a realidade. Tu tens alguns livros assim desse teor que te deixaram abaladas, comovidas, modificada? Ítalo Calvino, sem Uhum. dúvida nenhuma. Eu conheci Ítalo Calvino no mestrado. Numa disciplina no mestrado, a gente leu Se um Viajante numa Noite de Inverno. E eu achei Uhum. aquilo, ops, que cara interessante esse. Uhum. Vou atrás, quero ler mais. Aí eu fui ler As Cidades Invisíveis. Mudou minha Uhum. vida. É Mudou minha mesmo? forma de ver o mundo, a literatura, a construção das ideias. Uhum. É um livro que eu periodicamente releio. Aquela parte Uhum. final do inferno e do não inferno, eu Uhum. leio para os alunos sempre e digo, Uhum. gente, tentem selecionar na sua vida aquilo que não é inferno, porque Uhum. é isso que sustenta a gente acordar todos os dias, ter certeza de que a Uhum. gente estará com aquilo ao redor de nós que é o não inferno. Uhum. Porque no geral é inferno mesmo, então escolhe aquilo Uhum. que é não inferno para ficar ao teu redor, e é Uhum. com isso que tu vai ter força de viver. Assim. Uhum. Ítalo Calvino, sem dúvida Uhum. nenhuma. Outro romance que para mim foi assim algo que me deixou assim breathless Uhum. foi O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Uhum. Ah, que romance maravilhoso. E eu vou te dizer uma coisa: uma das cenas mais lindas que eu já li na minha vida é aquela cena do Adso chegando para pegar ele. Eles jantavam muito cedo e no mosteiro jantavam muito cedo Uhum. e aí ele sente fome, é noite, mas não devia ser muito tarde, devia ser umas 10 da noite. E ele vai na cozinha para pegar uma fruta, um pão, alguma coisa, porque ele está com fome. E ele ouve um barulho e acha que é um gato, enfim, tá, né, nos sacos assim dos Uhum. mantimentos. Ele acha que é um gato, um rato, enfim. E aí ele vai atrás daquela coisa e não é uma moça Uhum. que sempre ia todas as noites para pegar comida, Uhum. porque ao redor do mosteiro era uma pobreza. Isso está muito bom no Memorial do Convento Uhum. do Saramago, Do né? Saramago. Ao redor, Uhum. aquela Uhum. coisa lá, né? E aí começa uma das cenas mais lindas, eu não sei se tu te lembra, porque o Adso, a única coisa que ele sabe decor são as Sagradas Escrituras, né? A Bíblia, enfim, aquelas liturgias todas Uhum. que eles liam no mosteiro. E aquilo que começa a acontecer com ele não tem explicação no mundo dele, né? Uhum. A moça começa a seduzi-lo e eles acabam transando. Então ele começa a descrever a cena a partir de partes. Ele, Adson, quer entender Uhum. o que está acontecendo com ele, então ele vai usar as palavras da Bíblia. Então é o Cântico dos Cânticos, então, é uma das coisas mais lindas do mundo, que eu acho que são umas 3 páginas de Uhum. descrição da cena, que são toda essa linguagem sagrada, toda essa linguagem lá desse universo, né, lá do mosteiro, mas revestido, assim, de um
uma coisa erótica, a gente que está lendo sabe o que está acontecendo, é muito erótico, e o Adson tentando entender o que está acontecendo com aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está vivendo, que ele não sabia que ele podia fazer aquilo, né? Ele é um jovem, a gente não pode esquecer que ele é um aprendiz. É uma das coisas mais lindas, assim. Eu, às vezes, eu tenho marcado o início da cena, às vezes eu sinto saudade de certas partes de alguns textos. Então, eu tenho muitos textos meus que são marcados, assim. Aí eu sinto saudade de uma cena, eu vou lá e leio. Tu marcas com eu marco com post-it, alguma coisa, eu sinto saudade, vou lá e leio. Eu tenho muitas coisas. Poemas, eu tenho saudade, vou lá e leio. Eu tenho marcado, eu já sei. Eu virei uma espécie de neurótico aqui, ó. Sertão Veredas, que eu sinto saudade, vou lá e leio. Ou partes de alguns contos do Borges, por exemplo. A Intrusa. Tem uma parte da Intrusa do Borges que é lindíssima, é uma descrição que é o momento em que a gente se dá conta que é a Juliana que vai dançar na história, é a Juliana que está sobrando, que não são os irmãos que vão brigar, né? Então, tem uma parte do texto em que o narrador deixa bem clara a relação dos irmãos, né? O Nilson mais velho, o Nilson mais novo. E ali, quando eu terminei de ler ali, eu pensei, a Juliana vai dançar. Não tem lugar para essa mulher nesse triângulo. Eles não têm triângulo, é só os dois que existem. Então, eu tenho um monte de coisa, assim, por exemplo, Kafka e seus precursores, eu tenho marcado, assim, que eu adoro ler. E tem isso, né? Eu sou uma grande leitora de teoria, porque sou professora de teoria literária, mas não só por isso. Eu gosto muito de ler teoria. Eu tenho trechos de teoria marcados também, que às vezes eu sinto saudade, vou lá e leio. Hegel tem umas discussões sobre arte e natureza que são lindas, eu vou lá e leio. O Lukács, quando o Lukács fala sobre o romance, vou lá, sabe? Então, o Benjamin, que tu falou há pouco, o Benjamin tem... O Benjamin de Infância em Berlim, que é aquele outro, falando da sua infância em Berlim, ele tem partes que é pura literatura, embora ele esteja construindo a teoria da memória, né? A teoria da memória e lembrança, enfim. Então, eu tenho marcado aí, às vezes eu sinto saudade de algum trecho da literatura ou da teoria, e vou lá e leio. Isso comum. É bom, eu também gosto de fazer isso, de reler, abrir. Eu, às vezes, abro o Otto Maria Carpo. Eu adoro o Otto Maria Carpo, porque ele escreve com uma leveza, com uma graça, né? Eu pego lá o Carpo para ler alguma coisa, não sei, abro, vou ler. Né? E lá sempre tem um conceito. Agora que eu vi a Intrusa, tu falaste da Intrusa, né? Que teve um filme que o Boris abominou, né? E aquilo que tu falavas antes, né? Eu, por exemplo, dificilmente consigo gostar de um filme baseado em obra literária, principalmente se for uma boa obra literária. Tem um que outro, né? Eu acho mais fácil, fazer um filme sobre uma obra literária comum, mediana, fraca até, sair um grande filme. Né? Porque eu estava tentando lembrar, o Borges tem adaptações para o cinema, acho que nenhuma. O Guimarães Rosa teve também nenhuma delas me pareceu. Algumas são interessantes, né? Mas o Érico também, eu não gosto das adaptações do Érico do cinema. Não creio que seja possível. A grande obra. Dom Casmurro. O Jorge Amado sempre teve sorte, hein? O Jorge Amado sempre teve muita sorte. Sempre, claro. O Jorge Amado são boas. É que os livros dele são mais picarescos, né? Mais, digamos assim, esses que fizeram sucesso tem um certo deboche. Mas quando eles tentaram filmar os livros, digamos, não vou dizer, não sei se mais complexos, né, mas mais sérios do Jorge Amado, como Terras do Sem Fim, Seara Vermelha até não era um filme ruim, isso vocês não viram, que passou em 63 e esse livro desapareceu. Mas o Jorge Amado tem um pouco de sorte. Agora, como é que você vai levar Dostoiévski? É difícil, né? Tolstói, né? Machado, Proust, né? Mas eu sou mais relax nessa coisa das adaptações, assim, eu não fico cobrando muito, não, porque eu acho que são manifestações artísticas diferentes, acho que
que tem uma coisa que é a linguagem fílmica, outra coisa que é a linguagem literária, Uhum. e eu sou mais relax, assim, eu acho que tem Uhum. coisa muito boa como filme, Uhum. independente da obra. E eu não fico cobrando, não. Uhum. Porque não dá, né? Como é que tu vai É, cobrar aquele o uhum. trabalho do narrador ali com É, a palavra é uma coisa e o trabalho do narrador fílmico ali é uhum. outra. Eu sou mais relax, É, eu consigo te dar uma lista é. assim, Tu de consegue coisas. esquecer um pouco a Eu obra ali, né? consigo. Agora tem. O nome da Rosa é uma bela adaptação do Não, esse é uma Jean-Jacques boa Annou. adaptação, eu concordo, concordo, é um bom filme. Uhum. Só tem aquele detalhe final ali, que ele faz uma É. multiplicaçãozinha, ok, dou um Uhum. descontinho para ele, porque ele. Nossa, porque o filme é muito bem Uhum. feito. Uhum. Ah, então, eu consigo sentir quase o cheiro. Olha, quase que eu sinto o cheiro daquelas as celas dos monges, aquele lugar fechado, lúgubre, devia ser um mofo horroroso. Eu Uhum. quase sinto o cheiro, assim, de tão bem Uhum. feita que é. Outra coisa que é muito bem feita na adaptação, porque o narrador é muito claro quando ele descreve os monges, e ele sempre associa um monge a um vício de caráter. Uhum. Como isso não dá para aparecer no cinema assim, né? O Jean-Jacques Anouilh faz? Os monges, eles são todos pintados assim de uma forma caricatural. Uhum. Alguns têm um nariz muito grande, outros têm uma boca assim, outros são, né? Ele coloca fisicamente esse vício moral, esse defeito moral. Eu Uhum. acho uma grande sacada, né? É. Enfim, eu sou mais relax do que tu. Eu Ah, acho que tá, eu tá. Não, eu não sou. conseguiria dar Não, uma eu gosto. Agora, listinha mais. eu vejo, por exemplo, assim, um livro que é mediano, é um livro interessante pela temática, mas é um livro, digamos assim, menor. O Poderoso Chefão, né? O chefão do Mário Puzo, virou aquele Aham, soberba série de 3 filmes soberbos, né? Que aham. é quando Hollywood recupera o seu poder e o seu prestígio no mundo, né? Atingindo ao mesmo tempo a crítica e o público, né? Eu Envolvendo acho ao que mesmo tem tempo a crítica e o público. 2 casos que eu vi o filme antes e li o livro depois e fiquei assim, pá, que maravilha. O Poderoso Chefão, realmente, os Uhum, livros são até uhum. decepcionantes depois que tu vê o Decepcionante. filme. E Blade Runner. Não sei se tu já Uhum. leu a novelinha, Não, uma não novelinha li, mas eu pequenininha. imagino que não tem a beleza É, do filme. É, bem simplinha, as é, personagens não é. têm aquela complexidade. Uhum, uhum, Tem a discussão dos uhum, androides e tal, né? O título é uhum, Podem androides sonhar com carneiros eletrônicos? Mas aquela profundidade. O Deckard é completamente diferente, é uhum, outra uhum, personalidade. A Rachel também. A Rachel é uhum, bem diferente, não é enigmática como uhum. no filme. O roteirista e o Ridley Scott conseguiram É, transformar uma fazer narrativa uma. que era simples É, num filmão, assim, num é. negócio muito É, eu complexo. tenho, eu tenho um exemplo também, eu acho que não sei se tu viste esse filme, é um filme que fez um sucesso louco nos anos 60, beirando o melodrama, mas muito lindo o filme, cujo romance é tedioso, aborrecido. Eu fui ler o romance, li o romance depois, mas que é o Doutor Zhivago, baseado no Pasternak, que ganhou o prêmio Sim, Nobel, e o idem, filme é sensacional. o idem, idem. Odiei, né? Por exemplo, aliás, eu acho uma sacada genial o jeito como o filme termina, que não é o mesmo jeito que o Não é, livro não é, não termina. é. E Não. é genial, o cara Uhum. termina de um jeito assim, ai, a Lara ali, né? A Lara ali, ele, Lara. É. E, e o Psicose também, aqui, livro, eu não conheço o livro, diz a Eleonora Prado aqui, ó. Psicose resultou no. Psicose é genial, agora o livro eu não conheço. eu não li o livro, eu não li o livro Hum, Psicose, hum, olha só, ó, vou é. atrás. E As adaptações da obra do Graciliano são ótimas. Vidas Secas eu gosto, São Bernardo eu não gostei muito, não. São Vidas Secas, Bernardo aquele de 60 e poucos, né? São Bernardo tem 2 adaptações, eu não gostei de nenhuma, sinceramente. aquela com Agora, Vidas o. Secas é legal. Mas tem uma que eu O, acho boa.
Eu agora não estou bem Boa, nada recordado, mas... excepcional. Boa. Uhum, Porque São Bernardo é um livro gigantesco, né? É um dos um livro melhores para mim. que... Estaria na minha... Aquelas famosas listas, né? Tá, São não, mas Bernardo, agora, com a Márcia certeza. Ivana Lima e Silva, nós já estamos conversando há 1 hora e 20 minutos, nós já passamos de todos Nossa. os limites morais, éticos, inclusive com as histórias da Cassandra Rios aqui. Eu vou te dar agora aquela famosa oportunidade única. Tu vais para uma ilha, vais passar 20 anos isolada, como uma espécie de Robinson Crusoe de saias, mas os deuses do universo vão te contemplar com 3 obras completas. Oba, obras completas. Obras completas, porque senão a gente pode. É diferente. 3 obras completas, Tá, de qualquer latitude, de qualquer tipo. tá. Obras completas. Guimarães Rosa, eu levaria a Guimarães obra Rosa. completa dele. Uhum. É um cara que eu gosto sempre de De reler. reler, Eu, sempre tem uma ler e coisa nova, né? reler. Aquele conto que eu acho lindo, que eu Lindo! tenho de Ah, que presente todo mundo para chorou aqui em vocês. casa com a tua leitura. Substância. Ai, aquele conto. Aquele Uhum, que eu tenho marcadinho, que de vez em quando me dá saudade, eu vou lá e uhum, releio. uhum. Eu amo Substância, eu amo Os É, Irmãos da Guerra, enfim, eu amo a obra quase inteira e Grande Sertão Veredas eu já uhum, amava e passou a uhum, ser algo muito importante na minha é, vida. Guimarães, eu levaria, com uhum. certeza. Eu levaria o Ítalo Calvino, que aí eu teria a Sim, oportunidade de ler claro, né? a O obra Heitor Calvino, inteira tua dele. Eu não li, paixão. por incrível que Uhum, pareça, eu não li a obra completa do Ítalo Calvino ainda. uhum. Porque, Eu inclusive, tem tampouco, uns eu também 2 não ou li. 3 Aham. livros que nem foram traduzidos para a língua Uhum, portuguesa. E então seria uma oportunidade, porque aí eu já aproveitaria e já aprenderia italiano uhum. e já Ah, leria levaria em a italiano. obra, Aham, claro. já leria a obra completa Uhum, do Ítalo Calvino, com certeza. uhum. Eu já li toda a obra do Érico, tudo, viagens, tudo. Será que eu levaria para reler o Érico? Ou será que eu levaria? Eu acho que eu levaria um poeta, tá? Assim, para fazer Uhum. um contraponto, Contraponto. assim, de vez em quando. Quem é que tem a obra maior? Estou Pois é, pensando a aqui, gente porque eu sempre não pensa. completo. Ó, A com 10 Regina anos. escolheu a comédia humana do Balzac, né? Que ninguém escolhe, assim, mas a inteira, com 10 17 anos. enormes volumes da edição da Globo, 17, Ai, eu 18, sei lá amo quantos. poesia. Eu fico pensando assim, o Drummond, o Manuel de Barros, alguém Drummond, desse puxa, porte, assim. Vamos lá, Drummond. Eu acho que eu Drummond. levaria. Eu ia É. acabar levando 3 homens. Olha que feio. Deveria levar Uhum. alguma mulher, mas vamos lá. Ítalo Mas Calvino, eu te dou a chance então de uma mulher. Tá, leva o Drummond e o Guimarães e Ítalo Calvino e eu Drummond. te dou a chance de uma mulher. Para ficar Tá. 4, claro, para termos uma autora. A Clarice, daí eu levaria. Daí eu Clarice. leria a obra Uhum, completa dela. Eu também não li a obra completa da uhum, Clarice. Me uhum, faltam uhum, alguns romances. uhum. Então, já seria uma oportunidade Claro. de ler todos os Sim, romances lê. Porque e relê-los esses livros são todos. bons porque a gente relê e relê, e sempre tem uma coisa nova, sempre uma coisa Tem. original, É. sempre um olhar novo que a gente pode lançar, né? A Água Viva é um que eu tenho também marcado, assim, de vez em quando me dá saudade, quando ela fala Uhum, na palavra, eu vou lá e leio. Ai, tem uhum, uma parte que é lindo, que ela fala que quando pinga limão na ostra, a ostra se encolhe. E aí ela diz, a palavra é o limão na minha ostra. uhum. Ah, Lindo. sabe? Ah, é um trechinho desse tamanho. Aí tu Uhum, fecha e fica o dia inteiro pensando naquilo, né? tá, Isso é que eu acho genial. Então, se tu me uhum. deu a oportunidade, eu vou levar a Clarice junto com essa Tá, turma não, toda. te dei a oportunidade, porque eu dei para Regina também, e ela levou a Uhum. Clarice. Ah, mas ela primeiro que me surpreendeu, que assim, é Shakespeare, e assim, Balzac. Eu de Balzac? Ela disse, sim, para não ser só o Voltaire Schilling, que leu a comédia humana inteira aqui, no Rio Grande do Não, Sul, eu não li a né? comédia humana Eu inteira. li só 2 ou 3, um pouquinho Fica, mais, uns fica 4 como uma romances, né? tarefa. Há É uma uns tarefa. 3 anos atrás, eu me coloquei a tarefa e li tudinho as Mil e Uma Noites, inteirinha, naquela Hum, tradução uhum, que foi feita, foi direta do árabe, do que foi árabe, feita né? e foi publicada no Brasil.
em seguida que saiu, Uhum. eu me pus e Ah, li que eu- todinha. É uma beleza também então, As Mil e Uma Noites, que também seria uma beleza para uhum. levar. Mas não, eu fico com Não, esses. certo, bem. Já. Marcivana Lima e Silva, foi um gosto, foi um prazer. Ah, eu também. Eu nunca fui tua Ah, aluna. Quando eu estava na graduação, tu trabalhava na editora. isso, eu fui lá para aquela. Depois eu me arrependi de trabalhar na editora, devia ter ficado dando aula, né? Não, não burocrata. Eu tenho um lado meu é meio burocrata, assim, né? Meio Uhum. personagem do Mário É. Benedetti, aqueles burocratas de Montevidéu. Sim, 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 Mas sim, sim. foi É. realmente sensacional aqui o James. O James, eu não sei porque que ele está com esse nome, eu não sei qual é o nome. Ele é o Luiz, que foi uma, não sei se ainda é lá no curso de letras, já aposentado no Correio, maravilhoso. Ele lê, ele, né? Tivemos aqui, perdão se eu não pude, vários nomes que aqui na tela e outros que ficam, não, às vezes não dá tempo e a gente tá atento no diálogo e nem sempre É, a gente consegue ler e responder, né, sim. a Eu todas também, eu as. estava animada aqui, não vi todo É, mundo que não, depois eu acho entrou. que tu pode entrar no Face e responder se quiseres, porque eu faço isso quando posso também, no outro dia, né? Eu fiz Mas foi, isso naquele da Clarice e foi que a foi coisa que mais tivemos um querida. grande Eu fui público. lá com Aquele as pessoas. aquela tua aula sobre Clarice deu 1.500 visualizações, né? Uau! Foi assim, tu Nossa, viraste que amor! também garota da TV Globo, né? Atriz da Ah, TV Globo, imagina! dando Clarice. Não, Mas foi muito obrigado por ter eu aceito o que convite, agradeço. foi Foi lindo. sensacional. Eu gosto E de falar com pessoa obrigada pela apaixonada. oportunidade de eu fazer essa De viagem trazer no esses livros, eu tempo. adorei esses livros aí, né? Adorei essa evocação desses livros aí. É, E muito obrigado mesmo. Na semana que vem, então, vocês vão gostar. Eu vou trazer o Cacá Diegues, um mito do cinema. Eu considero o mais importante diretor imperdível. do cinema brasileiro depois de Glauber Rocha. Ele tem filmes fantásticos como Bye Bye Brasil, Chica da Silva, Joana Francesa, Quilombo, né? Filmes Chuvas de Verão, uma filmografia espetacular e é um homem das letras. Então, até quinta-feira, até terça, nesse que depois tu vai ter que, eu vou te pegar aí, porque eu aproveito, eu exploro as minhas vítimas, não tem que vir aqui, depois fazer mais uma daquelas nossas aulinhas ali, que foi tão sensacional e que teve 1.500 pessoas curtindo, É. é, na semana que vem, há horas eu quero trazê-lo, mas agora ele comprou um celular todo. O professor Voltaire Schilling, que é da mesma laia que eu, ou seja, ele não consegue manusear. Eu, graças a Deus, tenho o Vicente que fica me dando cobertura. O Uhum. professor Voltaire Schilling vai falar na terça-feira sobre pestes na história, né? Porque ele sabe Ah, todas as pestes, que ano, que dia, que mês, que instante, ele sabe tudo. Ele tem um cérebro eletrônico, né? O cérebro dele é a internet inteira, né? Na área de uhum. história. Então, na Que terça-feira. maravilha! Vai ser legal. Marcinha, mais uma vez, muito obrigado, um Eu que beijo a todos, agradeço. até terça-feira. Beijão, beijão a todos que estavam aí. É. Beijo, beijo, muito obrigada. E obrigada, Sérgio, pelo convite, eu Não, adorei. não, eu que agradeço. Tchau. Tchau, Tchau. gente.